Boa noite, meus irmãos. Faremos a abertura do Evangelho desta noite com a leitura da mensagem Viver em Paz, do livro Vigiai e Orai, do Espírito Irmão José, psicografia de Carlos Bacelli. Viver em paz. Não desertes do caminho que Deus te deu a trilhar, nem te distancies dos compromissos assumidos. Se queres viver em paz, cumpre com a tua obrigação de cada dia. Valorize o teu esforço e o dos outros. Não menosprezes a tarefa, por mais insignificante te pareça. As coisas grandes surgem das pequeninas. O universo alicerça-se no átomo. Observa a simplicidade da vida e entra em sintonia com ela. Escuta a música das fontes. Contempla as flores que desabrocham nos campos. Não te angusties pelo amanhã. Viver com alegria significa saúde e paz. Então, meus irmãos, diante dessa mensagem que nos foi trazida, nos convidando a viver em paz, que nós possamos ter essa consciência de que a paz inicia em nós, nos nossos corações. E à medida que essa paz for cultivada em toda a humanidade, em todos os corações, é que o mundo passará a ser um mundo de paz, um mundo de amor, um mundo onde todos possam serem felizes, viver em harmonia, como irmãos, como Jesus nos ensinou. Então, o convite fica para que nós cultivemos essa paz, vivendo o nosso dia a dia, cumprindo as nossas tarefas, observando a simplicidade das coisas, da vida, que tudo isso vai nos levar a um processo de harmonia interna e, consequentemente, uma harmonia maior no mundo externo em que vivemos. Então, que todos nós possamos viver em paz, com a paz de Jesus. Fiquemos com Jesus em todos os momentos de nossa vida. Que assim seja. Continuemos então com a leitura do Evangelho de hoje, do capítulo 2, intitulada Meu Reino Não É Deste Mundo, mas esse item está tratando sobre a vida futura, sobre o ponto de vista. E no item 6, nós vamos encontrar o seguinte: se todos pensassem assim, dir-se-á, ninguém mais se ocupando das coisas da terra, tudo perigará. Mas não, porque o homem procura instintivamente o seu bem-estar. E mesmo tendo a certeza de que ficará por pouco tempo em algum lugar, ainda quererá estar o melhor ou o menos mal possível. Não há uma só pessoa que, sentindo o espinho sob a mão, não a retire para não ser picada. Ora, a procura do bem-estar força o homem a melhorar todas as coisas, impulsionando como ele é pelo instinto do progresso e da conservação, que decorre das próprias leis da natureza. Ele trabalha, portanto, por necessidade, por gosto e por dever, e com isso cumpre os desígnios da providência que o colocou na terra para esse fim. Só aquele que considera o futuro pode dar ao presente uma importância relativa, consolando-se facilmente de seus reveses, ao pensar no destino que os aguarda. Deus não condena, portanto, os gozos terrenos, mas o abuso desses gozos,
em prejuízo dos interesses da alma. É contra esse abuso que se previnem os que compreendem essa palavra de Jesus. O meu reino não é deste mundo. Aquele que se identifica com a vida futura é semelhante a um homem rico que perde uma pequena soma sem se perturbar. E aquele que concentra os seus pensamentos na vida terrestre é como o pobre que, ao perder tudo o que possui, cai em desespero. Entendamos as palavras de Jesus sobre essa questão. A primeira reflexão que fazemos é: se a gente pensasse somente nas coisas da terra, nos bens terrenos, e deixássemos a fé de lado, as obras e a confiança no futuro, estaríamos ou estaremos, se assim agirmos, bem distante deste reino que Jesus nos lembrou que não era deste mundo. Para construirmos este reino, dentro do nosso coração, é necessário que valorizemos as coisas espirituais e não somente as coisas efêmeras da terra, tão passageiras como os segundos, os minutos. Claro que todos nós devemos lutar pelo progresso, pelo nosso progresso para o nosso conforto, o nosso bem-estar, pelo progresso do mundo, pelo desenvolvimento da tecnologia, mas isso não impede que trabalhemos pelo nosso progresso espiritual. E aí é por isso que no Evangelho os Espíritos fazem essa advertência o tempo inteiro, que a gente procure o nosso bem-estar, porque isso força o homem a melhorar as coisas, e é por isso que o progresso é alavancado. Mas que não deixemos jamais de cumprir os desígnios da providência que nos colocou na terra para o fim, para trabalhar pela necessidade das próprias leis da natureza, para trabalhar por gosto e por dever. Então, aquele que considera que colocou-os na terra para este fim, que está aqui para este fim e que sabe que o futuro pode ser melhor a partir da importância que se dá ao presente, aí sim. Então, Deus não condena os gozos terrenos, a conquista das riquezas, mas condena sim o abuso desses gozos e o tempo que a gente dedica na terra a eles, com prejuízo dos interesses da alma. Então é contra esses abusos que ele nos previne, e Jesus nos diz: o meu reino não é deste mundo. E de fato, o reinado de Jesus, a realeza de Jesus, é a paz interior, é a felicidade, é a conquista das virtudes que são tão necessárias para nós. Em especial, uma das mais caras, que é a humildade. Sem a humildade, nós abrimos brechas para muitas tempestades que nos acontecerão. A caridade é outra virtude e a esperança no futuro é a terceira virtude. Então, que sejamos esperançosos no futuro, caridosos, mas que desenvolvamos em nós a humildade. Assim, não nos perturbaremos e nem nos deixamos perturbar por algum tipo de sentimento contrário ao amor, à paz, à concórdia, à justiça, à honestidade, à responsabilidade e o amor a Jesus, a Deus, aos espíritos superiores. Mãe Santíssima, Senhora Nossa,
Tu és a estrela redentora de Nazaré e mãe do mundo. Guarda, pois, os filhos teus nas alças do teu imenso coração maternal, protegendo os desvalidos, os desprezados, as pessoas tristes e as que perderam o amor de Deus. Senhora nossa, sede bendita e refúgio de todos nós. Envolve o mundo doente, ferido e cansado de tantos desatinos e tantos desenganos, e que a fortaleza do teu amor incomensurável nos acolha nas frestas desse maior coração do mundo. Mãe Santíssima, derrama nas famílias brasileiras o calor afável de um abraço divinal, acalmando os conflitos existentes e rompendo com a falta de amor que ainda reina nesse lodaçal em que vivemos. Cura as chagas dos corpos e das almas doentes, mas põe bálsamo nas feridas das almas que sangram inconsoláveis nesse vale de lágrimas. Ó Mãe bendita, põe tua santa mão sobre nós e nos abriga em teu regaço. Banha também, Mãe querida, com teu sorriso divino, as águas que se encontram em nossas casas, para que sejamos fortes nas lidas diárias, desde o nosso corpo e a nossa mente. Que saibamos te louvar e te agradecer eternamente por esse amor que sabe amar. Que assim seja.